Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Bora para mais uma live, gente! E na live de hoje a gente vai falar sobre os 5 primeiros passos para você fazer cocô bonito, tá? E quando eu falo cocô bonito, eu tô falando de um cocô em formato de bananinha madura, que afunda, que você não sente dor para fazer, que tem um odor normal, suportável. Eu tô falando de um cocô que não tem resto de comida, que não tem aquela dificuldade para sair, que você precisa ficar lá no banheiro meia hora para fazer, né? Então, a título de curiosidade, também uma sessão normal de cocô é de 1 a 15 minutos, tá bom? Às vezes a gente já tá ali prontinho para ir no banheiro, às vezes a gente tem que sentar e esperar um pouquinho, mas até 15 minutos tá dentro do normal, porque provavelmente você não tá fazendo força nem nada do tipo, tá? Bom, então vai ser uma live bem prática, para vocês realmente começarem a colocar isso em prática para fazer cocô bonito, para ter o intestino mais feliz, né? Lembrando que no método MIF, que é o meu curso, que é o meu método, a gente tem um cardápio específico para constipação intestinal. Temos aula, temos cardápio específico para constipação intestinal, que pode te ajudar a fazer cocô todos os dias, tá bom? Bom, então o primeiro passo para fazer cocô bonito, gente, é uma coisa que todo mundo ignora a importância, não entende muitas vezes a importância, é uma coisa fácil de fazer, mas que muita gente não faz, que é aqui, ó. Essa aqui, água, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para o seu intestino funcionar é beber água na quantidade correta. Gabi, qual que é a quantidade correta? Pelo menos 35 ml por quilo de peso, tá bom? Então, você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35 ml e o resultado vai ser aquela quantidade de água que você precisa beber, né? Então, uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, precisa beber no mínimo 1 litro 750 de água. Então, essa é a quantidade mínima. O ideal, o perfeito, são 40 ml por quilo de peso. Então, de novo, uma pessoa de 50 quilos precisa beber pelo menos aí 2 litros de água por dia. É o ideal para uma pessoa de 50 quilos. Se você pesa 60, 70, 80, enfim, você tem que fazer essa continha para saber. E aí, gente, o que eu gosto sempre de deixar claro aqui pra vocês? Essa é uma conta básica, é uma conta meio que, entre aspas, né, geral, pra gente entender a quantidade média que uma pessoa precisa beber. Porém, essa é uma quantidade normalmente mínima, tá? Então, tem pessoas que têm um intestino mais lento, que retém mais líquido, que necessitam até mais de água, tem a pele mais seca, coisas nesse sentido, que vão precisar beber um pouco mais, podendo chegar aí até 50 ml por quilo de peso, tá bom? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, Gabi, pelo meu peso, eu deveria aí tomar mais ou menos uns 2 litros e 100 de água, tá? Só que, se eu tomar só isso, meu intestino não funciona. Então, eu, que peso 52 quilos, bebo mais ou menos 3 litros de água por dia para o meu intestino funcionar, tá bom? Então, assim, a gente tem que usar essa regrinha como uma base, mas você tem que ir adequando isso de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas necessidades também. Vai sentindo como é que tá seu intestino, sua pele, seu cabelo, e aí você vai vendo quanto de água você precisa aumentar, tá bom? Lembre-se que a água é necessária para todas as funções do nosso corpo, né? Nosso corpo é constituído de 70% de água, e que ela vai influenciar em tudo, desde o seu intestino até aquela celulite. Muitas vezes a pessoa quer reduzir celulite, fica passando creme, um monte de coisa, e na verdade o que ela precisa é beber água, melhorar o seu intestino, desinflamar, e aí você vai ter melhora tanto de saúde quanto estética, certo? E aí, outra coisa que eu quero falar de dica pra vocês também, uma coisa que ajuda bastante pra quem tem intestino preso, é beber água em jejum, pelo menos 300 a 500 ml todos os dias. Então você acorda, raspa a sua língua, bebe a sua água em jejum, pode ser água gelada ou em temperatura ambiente, e só depois disso você vai tomar o seu café da manhã. Quem toma shot, e só depois disso você vai tomar o café da manhã. Então essa água em jejum, ela ajuda no processo digestivo, ela ajuda a acordar o seu corpo, acordar o seu intestino. Então tem muitas pessoas que só de incluir esse hábito aí na rotina já conseguem ir ao banheiro, né? Aquelas pessoas que têm um intestino muito preso, muitas vezes só de melhorar isso, de colocar essa coisa básica, simples, já conseguem ir ao banheiro, tá bom? Então o meu primeiro passo para você fazer cocô bonito é beber água. E eu tô aqui com a minha, já bebi 500 ml hoje na academia, que é um ótimo lugar também, né, fazendo exercício físico. Nosso segundo passo é
o básico, só que a gente tem que ter atenção no básico. Comer frutas e vegetais todos os dias. Gabi, mas eu já como. Tá, quanto que você come? Quanto que você come de fruta, quanto que você come de vegetais, como que é o preparo desses vegetais, por exemplo. Então, a gente tem que entender a primeira coisa. A quantidade ideal de vegetais por dia é de 300 gramas. Pode ser 150 no almoço, 150 no jantar, pode ser tudo no almoço, pode ser distribuído num suco, numa panqueca, em alguma coisa nesse sentido, isso tanto faz, tá bom? Mas você precisa comer essas 300 gramas. E aí, gente, o que acontece é que a maioria das pessoas não come essa quantidade. A maioria das pessoas diz que come verdura, cru, cozido e tal, mas na maioria das vezes não come na quantidade certa. Come bem menos do que deveria comer, tá bom? Então aqui o ideal é que você coma 300 gramas por dia. Isso vai dar mais ou menos em uma salada. Um tomate, uma cenoura e umas 5 folhas de alface, mais ou menos. Vai dar um pratão de salada ali, um meio prato cheio, tá bom? E de frutas a mesma coisa, então 300 gramas de frutas por dia que você pode distribuir ao longo do seu dia, entre café da manhã, almoço e lanche da tarde, ou almoço, lanche da tarde e jantar. Enfim, você vai distribuir essas frutas da forma que você preferir. A fruta que você usa na vitamina conta. A fruta que você usa em uma panqueca conta, em um creminho de frutas, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso vai contar como a fruta que você está consumindo, tá bom? E aí o que a gente tem que ter cuidado é de sempre intercalar as frutas laxantes com frutas mais obstipantes, né? Então, por exemplo, o mamão é uma fruta laxante, é uma fruta interessante para você colocar no seu café da manhã. A ameixa, o pêssego, a manga, se você tem intestino preso, são frutas bem legais para você acrescentar no café da manhã. Na hora do almoço, é bem legal você pensar em frutas cítricas, porque elas ajudam na absorção de ferro. E normalmente no almoço e jantar, para quem come comida, é o momento que a gente vai realmente ter um consumo maior de ferro, seja da carne, seja dos vegetais verdes escuros, ou seja das leguminosas, tá bom? Então, na hora do almoço, é bem legal você colocar laranja, mexerica, abacaxi, kiwi, são frutas bem interessantes. Se o seu intestino não for preso, você também pode colocar goiaba, que é uma fruta que também tem bastante vitamina C, e caju também, mas são duas frutas obstipantes, então tome cuidado, né, com o consumo dessas frutas. E à noite, você pode colocar aí uma banana, que é uma fruta excelente, aí que tem uma quantidade muito boa de triptofano, que é um aminoácido que vai ajudar no sono, né, na melhora da qualidade do sono. Então, você pode fazer uma bananinha com canela, fica bem gostoso. Ou até mesmo um lanche da tarde, pode fazer um bolinho de caneca, pode fazer uma panquequinha. São opções interessantes. Então, aí vai dar mais ou menos 3 porções de frutas por dia e 300 gramas de vegetais por dia. Então, primeira coisa que eu te convido a fazer é olhar para isso. Você realmente está comendo essa quantidade e está variando essas frutas e vegetais? Porque outra coisa muito importante também, as pessoas têm mania de comer todo dia a mesma coisa. E aí, gente, as nossas bactérias, elas são mimadas, tá bom? Então, nossas bactérias do intestino, elas gostam de variedade alimentar. Então, ao invés de você comprar 10 tomates, né? Por exemplo, se você mora sozinha, você vai comprar 5 tomates e 5 cenouras, porque aí você vai variar mais a sua alimentação. Isso também ajuda bastante no funcionamento do intestino, tá bom? Bom, então esse foi o nosso segundo passo. O nosso terceiro passo é incluir fibras solúveis, tá bom? Então eu vejo muita gente, às vezes, realmente comendo fruta e verdura, muitas vezes na quantidade em uma quantidade inadequada, mas pouca gente coloca fibras solúveis na dieta, tá? E o que são fibras solúveis? São aquelas que solubilizam em água, que viram um gel, que viram um creme. Então a gente tem o caso da aveia, tem a chia, tem a linhaça, tem o psyllium, né? Que são fibras solúveis, e as fibras solúveis, elas também estão nos alimentos. Então, a parte de dentro, por exemplo, da maçã, que vai formar um gelzinho, ela é uma fibra solúvel, tá bom? A parte de dentro do feijão, das leguminosas também. A grande questão, gente, é que às vezes a pessoa até consome isso, mas ela não consome água na quantidade correta. Então, ela não vai ter água suficiente para formar um gel que vai ajudar o intestino a funcionar, tá bom? Então, muita gente coloca um monte de semente no café da manhã, no almoço, enfim, coloca um monte de semente em várias refeições, até tem esse consumo, porém não bebe água na quantidade correta. E aí dificilmente essas fibras vão funcionar, né? Muitas vezes a pessoa vai ficar com o intestino mais preso do que
do que melhorar esse intestino. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre fibras insolúveis, que são as fibras que estão nas cascas das frutas, nas folhas, e de fibras solúveis, que são essas que estão na parte de dentro das frutas e nas sementes, na aveia também, tá bom? Então, aí você pode incluir mais ou menos 2 porções de fibras solúveis na sua dieta, beleza? O nosso quarto passo é o seguinte: muita gente, a maioria das pessoas falam assim pra mim: Gabi, mas eu já faço tudo certo, eu já bebo água, eu como fibra, eu como semente, eu como fruta, eu como salada, tá bom. Mas o que você come, isso tudo solta, tá? O que você come que prende? Então, a gente, antes de jogar um monte de fibra nesse intestino, a gente precisa entender o que prende o intestino. Tá bom? Então, por exemplo, é muito comum que eu converse com pessoas que fazem tudo certo, mas que comem pão 3 vezes no dia, que comem torradinha, que comem bolacha de água e sal, que comem muito queijo. Principalmente aqui em Minas, a galera ama um queijo, entendeu? Então, assim, gente, a gente tem que entender que nós precisamos das fibras, sim, tanto as solúveis quanto as insolúveis. Nós precisamos de água, mas se a gente colocar um monte de fibra, colocar um monte de coisa e não retirar aqueles alimentos que prendem o intestino, a gente não vai ter sucesso, não vai ter resultado. Então, nesse caso aqui, eu sugiro que você reduza drasticamente o consumo de farinha de trigo e de queijo, principalmente, mas de leite e derivados. São 2 alimentos que podem prender o seu intestino, aumentar a produção de gases, aumentar a fermentação e dificultar a passagem dessas fezes também, tá bom? Então, muitas vezes você vai comer um mamão no café da manhã. Sim, um mamão com aveia. Mas a outra parte da refeição é pão com manteiga e queijo. E aí vai ser muito difícil que seu intestino funcione desse jeito. Porque ao mesmo tempo que você está dando uma fibra, fibras solúveis, fibras insolúveis, você também está dando um alimento extremamente obstipante, tá bom? As farinhas em geral prendem o intestino. Então, tapioca, farinha de trigo, cuscuz, farinha de arroz, de milho, enfim. Todas as farinhas vão prender o intestino justamente porque elas têm pouca fibra pelo processo de processamento, né? Processo de processamento. Mas, a farinha de trigo, ela acaba sendo pior porque ela tem o glúten, né? Uma proteína de difícil digestão. E o trigo, ele é um alimento potencialmente alergênico também, que a maioria das pessoas vão ter uma sensibilidade, uma dificuldade de digerir também, tá bom? Então, cuidado com todas as farinhas, controle o consumo de todas as farinhas, mas tenha atenção principalmente com a farinha de trigo, tanto por causa do glúten, quanto por causa do trigo, que também é rico em FODMAPs, né? Que são carboidratos fermentáveis. Então, muita gente come o pão e tem uma distensão abdominal importante, tá bom? Então, esse foi o nosso 4º e penúltimo passo. E, por fim, o nosso último passo, o nosso 5º passo é exercício físico. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo que reclamam de intestino preso, fazem tudo na alimentação, mas não fazem exercício físico. E aí, meu amor, eu sinto muito, mas o seu intestino não vai funcionar sem exercício físico. Por quê? O exercício físico, todos eles, mas principalmente corrida, caminhada, a bicicleta, são exercícios que estimulam o nosso processo de peristaltismo. Ou seja, eles ajudam aquele cocô passar ali pelo intestino. Mexer as pernas ajuda esse peristaltismo, ajuda nos movimentos do seu intestino e, consequentemente, vai ajudar o seu cocô a sair, tá bom? Então, a caminhada, ela é bem legal para isso, principalmente se for pela manhã. Então, você acorda, faz ali seu ritual da manhã, bebe sua água em jejum e vai fazer uma caminhada naquele solzinho da manhã, que ainda vai te ajudar a absorver vitamina D. A musculação também pode ser, a natação, enfim, o exercício que você puder fazer agora. Mas se você tem intestino preso, você precisa se movimentar, tá bom? Porque muitas vezes a pessoa faz tudo na alimentação e não faz exercício. Isso é básico, tá, gente? Não é só para quem tem intestino preso, mas é para quem quer envelhecer de forma saudável, né? Ter mais qualidade de vida, melhorar a função neurológica cerebral. O exercício físico é importante para tudo isso, não só para o intestino, não só para emagrecer, não só para ficar com o bumbum durinho, tá bom? Então precisa fazer exercício físico também, tá bom? Então, esse é o nosso 5º passo para fazer cocô bonito todos os dias. Então, vamos recapitular? Passo número
1, beber a quantidade correta de água, tá? Que eu já falei pra vocês qual é. Passo número 2, comer a quantidade correta de frutas e de vegetais. Pelo menos 300 gramas de vegetais e 300 gramas de frutas por dia. Passo número 3, incluir fibras solúveis na sua dieta. E as fibras solúveis, lembrem-se que elas precisam de água para solubilizar. Já falei para vocês quais são essas fibras também. Passo número 4, retirar aqueles alimentos que prendem, principalmente leite e derivados e farinha de trigo, mas tomar cuidado com todas as farinhas. E passo número 5, fazer exercício físico, caminhada, musculação, natação, dança, qualquer exercício físico, porque todos eles vão ajudar a estimular o peristaltismo, fazendo com que esse cocô passe aí pelo seu intestino e que você tenha um funcionamento regular, tá bom? Essa live vai ficar salva. Então, você pode assistir, anotar e começar a colocar esses passos em prática. São passos simples, são coisas básicas e simples que já vão te ajudar a ter um funcionamento intestinal melhor, tá bom? E aí, eu aproveito para lembrar para vocês que no mês de agosto eu vou abrir as inscrições para a nova turma do Método MIF, que é o meu método para você fazer cocô bonito todos os dias. O Método MIF é a modulação para o intestino feliz. Então, a gente vai abrir as inscrições nesse mês de agosto e no Método MIF, nós temos aulas para resolver todos os problemas intestinais, desde a constipação até a síndrome do intestino irritável. Nós temos aulas, cardápios, protocolos e também tem aula de culinária para você aprender a fazer receitinhas que vão te ajudar no funcionamento do intestino. Então fica de olho que daqui a pouco a gente vai divulgar essa data e eu quero você no Método MIF para você fazer cocô bonito todos os dias, ter um intestino mais feliz e ser mais feliz também, tá bom? Então é isso, meus amores, bom dia para todos vocês, boa quarta, aproveitem esse dia, que seja um dia lindo e abençoado, tá bom? Um beijo e até a próxima!